E aí, meu povo, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu pastor Jânio Barbosa. Pastor, prazerzão ter você aqui com a gente, nosso convidado aqui especial. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série chamada Relacionamento com Deus. No vídeo passado nós falamos sobre o tema paternidade, que nós devemos olhar para Deus de uma maneira correta, que Ele é o nosso Pai. E hoje nós vamos falar sobre o tema intimidade. E eu não poderia deixar de incluir o meu pastor para falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que ele vai edificar muito a nossa vida com a história, com a experiência que ele tem com Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso, beleza? Fica de olho. A Bíblia fala em Mateus 6, versículo 6, que Jesus, na verdade, ele nos orienta a entrar no nosso quarto, a fechar nossa porta e orar a Deus que está no secreto. Quando eu penso em quarto, eu penso em intimidade, em privacidade. E essa semana eu também estava lendo no Facebook, o teu discipulador até, o Bispo Mano, ele falava que existe uma diferença entre proximidade e intimidade. Que existe muitos servos que andam próximo de Deus, mas não têm intimidade com Deus. O que o senhor fala na sua experiência com Deus? O que o senhor diz sobre a questão de intimidade, na vida prática mesmo, com Deus? Beleza. Boa tarde, pessoal, você que está aí nos assistindo. A questão da intimidade, primeiramente, a gente entende que é algo de alguém que está próximo de outro, né? E a intimidade indica, de fato, alguém muito próximo, alguém que convive, alguém que anda junto, alguém que está muito perto. Eu gosto muito sempre das palavras do meu líder, né, do Bispo Mano, que sempre me inspira muito, e foi a partir desse contato que tive com ele que fui mergulhando cada vez mais na vida com Deus, nessa intimidade, no quarto secreto, valorizar um pouco mais o quarto secreto, o tempo de oração que eu preciso ter para mim, né? Independente de ser pastor ou não, como cristão, eu preciso desenvolver essa vida de oração e essa intimidade com Deus, né? Sobre a intimidade em si, né, a gente pode destacar alguns textos bíblicos. Quero destacar poucos, até mesmo por conta do nosso objetivo aqui. Certo. O Salmo 25, 14, por exemplo, ele é importante para a gente falar nesse momento, porque ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a aliança. Então a intimidade, ela gera o conhecimento da aliança. Deus, ele vai se dar a conhecer, Deus fará aliança com quem é íntimo dele. Quem não tem intimidade vai ficar de fora dessa aliança. Certo. Infelizmente ficará de fora dessa aliança. Então assim, eu compreendi ao longo dessa minha trajetória, né, de 5, 6 anos que tenho sido discipulado, né, por alguém, por um líder, pelo Bispo Mano, por exemplo, como ele me fez, como ele me conduziu para mergulhar nesse lugar chamado intimidade, onde as revelações do Eterno acontecem, onde Deus abre o coração. É somente na intimidade que Deus abre o coração dele para quem o busca. Sim. Deus não abre o coração dele para quem é simplesmente próximo. Deus abre o coração para quem é íntimo, para quem quer realmente ter uma aliança, um compromisso, uma caminhada realmente que o faça conhecido por Sim. meio das mudanças que acontecem no nosso interior, na libertação que acontece no nosso interior. Certo. Muito bem. Então, quando o pastor fala da questão que é intimidade que gera aliança, então nós precisamos ter uma aliança com Deus. Sim, certo, exato. Pastor? Quando a gente não tem uma aliança com Deus, nós não podemos ser íntimos dele. A intimidade, ela gera um relacionamento pessoal, de aliançamento, e você torna amigo de Deus. O que essa intimidade com Deus provoca em mim, né? E isso é manifesto na vida também com as pessoas, no meu relacionamento com as pessoas. A minha vida, ela vai se derramando, né, na vida de Deus e Deus na minha. É um relacionamento entrelaçado, onde que a intimidade provoca esse entrelaçamento e a gente vai caminhando certamente para esse fim. Um outro texto que quero destacar aqui para falar disso, né, para falar dessa
desse contato próximo, é Provérbios 23:32, quando ele diz que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. Então, a gente sabe que nós estamos inclinados, né, para o pecado, para o erro. Às vezes as fraquezas são mais fortes que nós, mas a gente precisa ter essa consciência, né, de que o caminho perverso não é um bom caminho. Não é um caminho que nos conduz à santidade, a um relacionamento próximo. Sim. Não é isso. Então, o que nos aproxima do Eterno, nessa caminhada toda, é um coração, de fato, que se quebrante diante dele, né? Diante daquilo que ele representa para nós. Sim. Aquele que toca a gente primeiro, aquele que se importa, nos ama, simplesmente porque ele é fiel, né? E por causa também do nome dele. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção é como Deus veio tratando o seu povo. Desde que ele tira o povo do Egito, como Deus ele se importou, e depois disso ele foi buscando essa proximidade com o povo. Sim. Deus queria um povo íntimo dele, mas acabou não rolando. Não rolou essa proximidade até ao ponto da intimidade com o povo. O povo foi um povo próximo. E acredito que esse seja um dos defeitos dos nossos dias hoje. Ainda continuamos muito próximos, porém não íntimos. Próximos, porém não íntimos, né? Então, assim, o texto que quero destacar aqui, que é uma repetição do salmista, né? Ele repete aquilo que está lá em Deuteronômio, né? No capítulo 5, se não me falha a memória, quando no Salmo 103, versículo 7, ele diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, rememorando, né, aquela passagem que os israelitas foram chamados por Deus para ir ao monte, para Deus conversar com o povo, e quando Deus começa a falar por meio de trovões, o vento, o povo vira as costas e sai correndo, e deixa Moisés sozinho lá e diz: Moisés, o que você escutar de Deus, você traz para nós e a gente te escuta. E Deus, praticamente num suspiro, Deus dá um suspiro de frustração, de decepção com aquela gente, dizendo: então, eles falaram bem, eles falaram até bem, e quem dera, Moisés, essa gente fosse realmente o que eles estão falando. Então, assim, a gente percebe que Deus ele se frustra. Mas aí Deus fala para Moisés: Moisés, manda esse povo voltar para a tenda. Mas você, Moisés, fica aqui comigo. Então o que Deus está procurando é isso. E até hoje tem outros textos vão falando que Deus vasculha a terra procurando os verdadeiros adoradores. Então, assim, a nossa disposição de viver essa intimidade é uma disposição muito radical. Precisa ser radical. Porque se não houver esse radicalismo, a santidade ela exige isso. Sim. A vida com Cristo ela exige isso, né? É o ser reto, ser justo, andar de forma diferente na contramão de sistemas, da cultura. Ela vai imprimir, vai exigir isso da gente. E vai imprimir em nós o caráter de Deus, né? Um caráter de santidade, um caráter que vai buscando se separar de coisas injustas, erradas, né, que nos conduz ao caminho perverso, para um outro caminho, o caminho da santidade que Deus ele quer. Moisés buscou isso. Para ser um grande líder, Moisés buscou esse caminho da intimidade. Moisés não somente se aproximou de Deus, mas ele buscou um caminho muito mais que transcendeu a proximidade. Então Moisés foi íntimo. Deus abriu o coração dele para Moisés, né? Mas ao povo, Deus só se fez conhecer por meio dos feitos. E ainda hoje, né, um dos grandes erros, né, do povo de Deus, chamado povo de Deus, hoje no Brasil, principalmente falando especificamente de Brasil, é esse: o povo busca a Deus pelo que ele pode dar, não pelo que ele é, não pelo que ele realmente sente por nós. Deus nos ama, e o que se espera, pelo menos, de alguém que ama é que seja amado. Seja amado, seja desejado. E nós, como povo de Deus, precisamos justamente isso: desejar Deus, né? Ter ambição por Deus. O que está se exigindo dessa relação é um pouco mais de radicalidade nossa. Sim. Porque independente daquilo que a gente faz, da nossa inclinação para o erro, para a perversidade, para o caminho perverso,
Deus ainda tem o ânimo, a força e o desejo de nos resgatar Sim. para Ele, para essa vida de intimidade com Ele. Porque Deus anseia de mim, de você, esse relacionamento próximo, esse relacionamento íntimo, esse desejo pela presença dEle, que a gente hoje não tem. É isso. Deus abençoe você, né? Deus abençoe aí o André, né? Nosso discípulo, nosso filho na fé. Vamos caminhando aí junto aí para ficar cada vez mais íntimos um dos outros e também de Deus. Amém. Pastor, obrigado, viu, mais uma vez. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Clica lá no sininho para toda vez quando a gente lançar o vídeo. Deixar aqui o nosso Instagram, o meu Instagram, o Instagram do Pastor Jânio, a nossa rede social. Siga lá a gente para você ficar sabendo de todo o trabalho que a gente tem desenvolvido. Se você não sabe ainda, algumas pessoas até perguntam, nós somos da Comunidade Cristã Eleuteria. A gente está desenvolvendo um trabalho aí com Deus, né, e com as pessoas nessa comunidade. Se você quer saber, quer conhecer mais nosso trabalho, eu vou deixar aqui na descrição também o Facebook da nossa comunidade, beleza? E é isso daí, pessoal. Fica com Deus aí, Deus abençoe.